Olá, bom dia. Eu vou tentar falar um pouco sobre a consciência e o absoluto do ser Nisargadatta Maharaj. É a consciência absoluta. Então, ele tem um trecho aqui, vou ler aqui. Tudo que eu pensava, isso foi em 21 de novembro de 1980. Tudo que eu pensava antes agora mudou. O que está acontecendo agora é que o mais leve toque de individualidade desapareceu e quem experiencia espontaneamente é a consciência como tal. O resultado é a mais total liberdade. Sempre houve a total convicção de que era a consciência que experienciava, mas esse eu minúsculo, por meio do qual a consciência experienciava, ainda estava presente. Agora ele desapareceu por completo. Portanto, aconteça o que acontecer no campo da consciência, o eu, com E maiúsculo, que é o eu real, que já existia antes da consciência já existir, não me preocupo. A experiência da consciência experienciando a si próprio. Então, o que isso aí quer dizer? A experiência é da consciência experienciando a si próprio. Que nós somos, na verdade, nós somos uma consciência total, real. Só que uma parte dela que se manifestou ou que se manifesta criando os conceitos, a individualidade, essa que a gente pensa que a gente funciona nela, que é a da vida ilusória. Então, eu vou dar um exemplo mais ou menos assim. Vocês imaginam o Sol e os raios do Sol. O Sol é a essência de tudo, é você, é a sua consciência. E os raios do Sol é aquela parte que se manifesta aqui no mundo físico, que se objetifica, se idealiza, cria os conceitos, cria a imagem, se reconhece a si mesma, separada do grande, dessa grande consciência que nós somos. Enfim, é o que ele está dizendo aqui. Então, eu vou continuar lendo aqui e vamos explanando aqui mais sobre esse assunto muito interessante. Mesmo assim, entendam o que a consciência é. Olha o que é a consciência aqui. Mesmo que ela não seja um indivíduo, a base e a fonte da consciência são materiais. Tudo que eu digo ainda está no mundo do conceitual. Então isso aqui é uma base, de modo que vocês não precisam aceitar isso como a verdade. Nada no mundo conceitual é verdade. Então isso vai depender simplesmente de um ponto de vista. Dependendo do ponto de vista que você está vendo a realidade, o Sat Chit Ananda, ou seja, de repente assim, de como você vê através de um ponto de vista, vamos dizer, da consciência não conceitual, é onde você está, vamos dizer, o Purusha e a Prakriti estão unidos. É como se o Purusha, que é essa consciência supramental, que está vendo a sua parte, que é os raios do Sol, limitada na objetificação do mundo material, ou seja, ela está presa nos conceitos, nas regras, nas ideologias, no consumismo, na idolatria, nas crenças, entendeu? Então, quando ele coloca o eu com maiúsculo e o eu com minúsculo, aqui está no texto, aqui o Maharaj, ele está dizendo como que ele está se sentindo, ou como que a consciência dele está vendo a realidade no instante, no momento presente, em que ele está vivendo, e ele teve vendo, inclusive, a sua doença, um câncer que ele tinha. Então, ele não se identifica com a doença, ele não se identifica com essa consciência, que é o eu menor, que está preso aqui, e simplesmente ele vê isso como uma ilusão. Então, vou terminar de ler aqui, só para vocês entenderem.
Como que é esse processo que os Vedantas, o Advaita Vedanta, visualiza, eles percebem através de uma não conceitualização, mas sim através de uma supramentalização. A partir do momento em que a doença foi diagnosticada, o próprio nome da doença desencadeou diversos pensamentos e conceitos. Quer dizer, aí o eu menor, a personalidade. Observando esses pensamentos e esses conceitos, cheguei à conclusão de que tudo o que está acontecendo acontece nessa consciência limitada. Eu disse a ele, como uma testemunha, né, maior, ele disse pela própria consciência: é você que está sofrendo, não eu. É quando ele consegue testemunhar o próprio funcionamento da consciência do eu, né, separado, não eu. Se a consciência quiser continuar a sofrer, quer ela permaneça no corpo, que ela permaneça no corpo. Se ela quiser deixar o corpo, que deixe. Seja como for, não me preocupo. Coisas de todos os tipos estavam acontecendo, pensamentos e experiências que foram creditados na minha conta. Mas a partir do momento em que eu entendi do que se tratava, todos os livros contábeis foram queimados e eu não tenho mais uma conta. Como é divertido ver alguém que pensa que é um indivíduo. Aí já está fazendo uma observação e fazendo uma brincadeira, né? Como é divertido ver alguém que pensa que é um indivíduo, que pensa que ele é o autor de seus atos e alcança o que quer. Tudo o que está acontecendo e também o experienciar desses acontecimentos na nossa vida, tudo de uma geral, tem lugar na consciência, assim que o eu sou surge. Então esse eu sou é o estado de ser, né? É o nosso estado de ser, que ele surge justamente por causa dessa identificação com o mundo material, com os objetos, com essa objetificação, com as coisas, ou seja, porque ele está separado da sua parte, do seu self superior, do seu eu divino, da sua supramente. Então, Maharaj, ele teve um despertar, onde esse despertar, esse insight, colocou ele dentro dessa perspectiva, como uma testemunha, onde ele conseguia, através do absoluto, ter a percepção do absoluto, do Purusha, vendo, como se fosse uma peça teatral, vendo a vida como uma peça teatral, ou seja, você consegue ter uma percepção uma testemunha bem avançada, né, vamos dizer assim, bem profunda, onde você consegue ver que isso tudo aqui é uma ilusão, que isso tudo aqui é tudo isso aqui acontece, você não tem domínio de nada, porque você está você não está no comando disso, isso acontece. Então tudo na nossa vida acontece, segundo Maharaj. Então os Vedantas, eles chegam nesse nível de ter essa percepção absoluta, de ver como funciona a ilusão criada dentro do espaço-tempo, né? A ilusão, como que a consciência, quando ela tem consciência dela mesma, ela se manifesta no animal, seja num verme, numa galinha, mas isso tudo são etapas que vão progredindo através da evolução também. Mas no estado atual hominal, ele, através do despertar dele, ele conseguiu ter essa percepção, essa testemunha, esse Brahma, que nós somos Brahma, na verdade, o todo é Brahma, mas uma parte desse Brahma, que é o Purusha, que é o Brahma individualizado, é que se manifesta. Então, nessa manifestação material humana, é que há uma individualidade, que é egóica, os mecanismos egóicos, que criam a separatividade, que criam a dualidade, que faz com que você acredite que isso aqui é real, entendeu? Então, ir além da conceitualização, ir além de tudo isso,
é que os Vedantas falam das seitas, falam nas seitas Advaitas que isso aqui tudo é uma ilusão. Isso é conhecido como monismo, não dualidade, ok? Então isso aqui é só uma representação simples de uma página do livro, que é a consciência absoluta desse grande mestre espiritual, Nigasata Datta Maharaj. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Namastê, e que faça uma boa reflexão, que você é uma consciência suprema, você é uma consciência absoluta. Fiquem com Deus.